Tem falado aqui com algumas autoridades, já falamos com o juiz eleitoral, já falamos com o promotor eleitoral da comarca de Lajeado e hoje vamos falar com um advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Guisch, que atende a muitas câmaras de vereadores, assessora prefeituras, assessora candidatos, partidos, enfim, e é uma pessoa que está sempre atualizada, né, sobre essa questão de legislação eleitoral. E de uma eleição para outra, a cada 2 anos, sempre tem mudança. Se nós falarmos de eleições municipais, a cada 4 anos, que é o caso agora, a última municipal foi lá em 2020, tem mais mudanças ainda. Então vamos tentar dar uma passada, vamos atualizar, vamos saber o que são as principais dúvidas das pessoas hoje em dia em relação a esse tema, até porque dia 6 de outubro está chegando e ali nós teremos a eleição de 2024, eleição municipal. Já estamos a menos de meio ano, estamos a menos de 6 meses dessa eleição. Hoje é 7 de fevereiro. Fábio Guisch, bem-vindo aqui à Rádio Independente. Como é que tá o amigo? Tudo bem? Bom dia. Mais magro, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Ricardo Sander. Bom dia, Rita. Tudo bem? Bom dia, um abraço, uma bem. satisfação novamente voltar aqui, né? Voltar que eu digo aqui uma entrevista, né? Que a gente no Contraponto está falhando um pouquinho, mas vai. Sim, Ricardo, mais magro, bastante. Demos uma boa enxugada agora. Mas as pessoas perguntam, às vezes, é motivo de saúde? Sim, é saúde. Tá tudo certo, foi por opção mesmo e alguns cuidados, né? Que bom. Quando se passa dos 40, o motor ele já não é mais o mesmo, né, Ricardo? Complica um pouco. Sabe, né? Sabemos. E aí tem que trocar o óleo mais seguido, tudo. Então é que nem um carro, né? Então a gente não é mais aquele guri que podia antigamente, então tem que se cuidar. E o E é doutor o Sérgio objetivo. Diffenbach até perguntou pro Fábio ali nos bastidores, isso aí tá te preparando já para as eleições, né? Porque certamente vai ter muita reunião, vai ter muito desgaste pela frente, né? Mas é uma coisa que tu gosta, né, Fábio? Então, vamos dar uma passada aí daquilo que está acontecendo já, das dúvidas que estão surgindo em relação a pessoas que vão concorrer ou até mesmo de eleitores. Começar pelas filiações partidárias, né? Prazos, quem pode, como deve fazer, trocar de uma cidade para outra, para ser candidato, até mesmo para votar também. Começando pela filiação partidária. Vamos lá, então. Nós estamos no mais um ano eleitoral e sempre, como eu digo, as eleições municipais, elas são um reflexo, né? Nós, advogados eleitoral, que trabalhamos nessa área, a gente tem trabalho, digamos, o ano inteiro, até nas eleições estaduais, mas agora é o momento. Por quê? A legislação eleitoral altera muito, ela muda de eleição para eleição. E nós temos uma legislação muito ruim no Brasil. E agora nós temos algumas mudanças para a eleição do dia 6 de outubro, né? Que vai ser completamente diferente, assim como foi as eleições do tempos atrás. Quem lembra, está nos ouvindo, há 20 anos atrás nós tínhamos campanhas com festas, showmícios, carro de som, a gente tem várias situações que tiveram e foi diminuindo. Há 8 anos atrás tínhamos cavalete na Avenida Benjamin Constante, o que na última já não teve. Tínhamos tempo de campanha de 90 dias e hoje temos 45. Entre outras alterações, nós podemos falar também, mas a filiação partidária é o mais importante, o que em todo a maior preocupação no momento, e a gente tem que se ater à eleição no momento que é específico. A filiação partidária é até 6 de abril, 6 meses antes. Lembrando que você que está me escutando e quer ser candidato a prefeito, vice ou vereador, você precisa procurar um partido e se filiar até o dia 6 de abril. Ah, eu posso me filiar hoje? Claro que pode. Hoje, amanhã, até o dia 6 de abril. Lembrando que no dia 10 de abril é o momento que o partido vai encerrar a lista e vai fazer a transmissão dela para o Tribunal Superior Eleitoral. E nesse momento o teu nome tem que estar naquela lista para ser candidato. Então hoje, todo presidente de partido tem uma senha do tribunal e tem também uma lista interna. Então o Ricardo quer ser candidato, a Rita, o Fábio, procura um presidente do partido, não é mais como antigamente, pegava aquela ficha manual e assinava. Hoje você vai fazer a filiação, ele vai te dar um recibo de filiação e você guarda nessa lista interna. Então, até o dia 6 de abril é a filiação. Quem quer trocar de partido também, sai de um partido hoje, entra no outro amanhã, não tem problema nenhum quanto a isso, pode trocar, mas até o dia 6 você precisa estar no partido. Lembrando que detentores de mandato eletivo, que eu digo vereadores, hoje apenas vereadores, porque o prefeito ele não tem a fidelidade do partido, pode trocar de partido, como tivemos casos na região aqui de vários prefeitos. Mas desde 2007, a cadeira não é mais do vereador e sim do partido. E se o vereador sair do partido, nesse momento, ele perde a cadeira. Então ele só pode sair na janela. Que é quando? Quando se dá a janela? É 30 dias antes do período de filiação. Ou seja, 6 de março a 6 de abril. Vamos lá, pessoal. 6 de março a 6 de abril. Então nós temos hoje, vamos pegar um exemplo, o PTB. É um partido que acabou.
Você sabe, a rádio até noticiou há pouco tempo isso aí. Ele acabou o partido. Nós temos 40 e poucos vereadores no Vale do Taquari. Só em Travesseiros são 7. Em Forquetinha 3. A outra Estrela 3. Nesse partido que eles estão hoje sem teto. E eles vão procurar um outro partido. Então, eles, entre outros vereadores que vão fazer a troca, estão amparados pela legislação do dia 6 de março a 6 de abril. Ali pode trocar de partido, que não há problema nenhum quanto a isso. E eles não vão perder o mandato. Fora disso, sim. Corre o risco, até porque não tem justificativa. Então esse é o prazo que tem que cuidar. Só quero fazer uma ressalva aqui, Rita, porque eu falei na abertura, estamos a menos de 6 meses, na verdade, é outubro, mas é um mês 10, né? Então acho que deve ter sido isso ali, é um lapso, mas estamos a menos de 8 meses, né? E o Fábio explicou bem agora, 6 meses ali vai ser nesse período aí de 6 de abril. Então nós estamos a menos de 8 meses do pleito, só para fazer a correção. Só aproveitando ainda, né, dentro desse assunto, a questão de que todos podem se candidatar, qualquer pessoa, mas tem algum pré-requisito para que a pessoa se candidate? Sim, tem. Na verdade, o pré-requisito, domicílio eleitoral, filiação partidária, você tem que estar em dia com a quitação eleitoral, você não pode ter condenação criminal, entre outras, né, que é o básico, e também você precisa fazer um atestado, na verdade, é uma declaração que o cartório eleitoral exige, que é conhecimento em apenas saber ler e escrever, o básico, que é feito na hora que registra a candidatura. Mas o principal é o domicílio eleitoral. E o domicílio eleitoral, Rita, bem colocado, ele antigamente, não há pouco tempo atrás, ele era de 1 ano. Então você tinha que trocar, eu, por exemplo, Fábio, meu domicílio é Lajeado. Mas se eu quisesse ser candidato em outro município, eu tinha que trocar o título, transferir 1 ano antes e filiar 6 meses antes. Agora não. É tudo 6 meses. Então até 6 de abril precisa estar com esse pacote completo. Mas lembrando que o domicílio eleitoral ele se dá por 2 situações. Trabalho, tá? Trabalho e também por residência. Então é muito comum, aqui na região nós temos vereadores que se exercem 2, 3 mandatos no município, mas nunca residiram lá porque são operador de máquinas, servidor público concursado. Ele reside no município, no outro dia ele vai para aquele município, trabalha, teve uma relação com a comunidade, se elegeu vereador. Tem o domicílio pelo trabalho. Então, ou se a pessoa vai ter o domicílio de residência, eu vou transferir meu título, eu vou morar naquele município, aí você primeiro faz a transferência do domicílio, tem que ter o ok do cartório eleitoral, que vai verificar essas situações. Fábio, o que acontece? Gente, se você está residindo, está morando mesmo, não há problema nenhum quanto a isso. Você vai comprovar a boa-fé da tua residência, do teu trabalho, o cartório faz a transferência e depois faz a filiação partidária. Faz um pouco antes a transferência, mesmo que tem prazo, e depois filia e pode ser candidato, sim. Para concorrer a prefeito, idade mínima 21. Para concorrer a vereador, 18. Idade mínima 18 anos. 18 anos, justamente. Isso completos aí. Até o dia... Até do pleito. Do pleito, 6 de outubro. Fizendo até o dia 5 ainda pode concorrer. Fábio, prazos para o servidor público deixar o seu cargo para concorrer, especialmente secretários, né, mas outros também que estão inseridos nessa situação. Prazos de desincompatibilização, previsto pela Lei Complementar 6490. Então, o que a gente tem nisso aqui? Nós temos no direito eleitoral 3 prazos. São 3. 6 meses, 6 de abril, 4 meses, que é 6 de junho, e 3 meses, 6 de julho. 4, 6 e 3. 6 meses, secretários municipais que são e querem concorrer a vereador. Lembrando, vereador. Dá um exemplo claro. Vamos lá, citar. Secretário de Obras, medonho. Se for candidato que ele tem uma cadeira na Câmara, tem que sair agora até 6 de abril. Tá? Volta para a Câmara. Se secretários querem concorrer a prefeito e vice, 4 meses antes. O prazo é menor. Tá? Lembrando. O servidor público que não é secretário, ele é servidor. Professor, municipal, alguém que não esteja vinculado a lançamento de tributos ou no caso, a fiscalização, né, ele sai 3 meses antes. Lembrando que o servidor público concursado, ele sai e tem direito à remuneração. Ele recebe os 3 meses. O CC não, ele é exonerado e deu. Então, agora, Ricardo, essa pergunta também ela é importante, que eu recebo todos os dias agora, inclusive, antes de entrar no programa, recebi uma mensagem lá de Progresso, pedindo sobre a situação de entidades. Tem que tomar cuidado. Presidente de sindicatos. Tesoureiro de um sindicato, não é só sindicato trabalhador rural, sindicatos professores, sindicatos metalúrgicos, entre outros, 4 meses antes, gente. Presidente de associação de moradores, presidente da entidade, presidente do Concepro. Cada caso específico. Primeiro ponto, alguns são 6, outros são 4, outros são 3. Lembrando que, regra geral,
Se a entidade, eu sou presidente da Associação dos Moradores lá não sei de onde, a entidade recebeu auxílio do órgão público nesses últimos anos, da prefeitura, um valor financeiro, uma hora-máquina, um auxílio, recebeu, tem que sair. Se não recebeu, não há necessidade de sair. Primeiro ponto é esse. Você tem que verificar se recebeu algum auxílio. Ah, recebeu uma sala. Agora há poucos dias eu fui numa situação onde é que a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a presidente do município quer ser candidata. Tá, tu recebeu auxílio do órgão público? Não. Ah, mas a sala em que ela está atendendo, ela é cedida pela prefeitura. Então tu tem auxílio. Tu vai ter que se descompatibilizar. Então por isso que eu não tenho como dizer agora, Ricardo, todos, né, associações, presidentes, sindicatos, né, mas sindicato sim é 4, só as outras associações, algumas são 6, 4 e 3. Então cada lugar Nós vamos repetir aqui. O secretário para concorrer a vereador, ele tem que sair 6 meses antes. Prefeito e vice 4. 6 de abril. Exatamente. Se o secretário quiser concorrer a prefeito ou vice, ele sai 4 meses antes. Aí nós estamos falando de junho, né? 6 de junho. Isso. Servidor público e não é secretário, todos 3 meses antes. 6 de julho. 6 de julho. Até 6, né? Então pode sair antes também. O secretário quiser... O importante, se o secretário sair para concorrer a vereador, ele saiu no prazo mínimo. Ah, lá pelas tantas decide a vice ou a prefeito, ele está apto aí porque ele saiu no prazo legal. Não pode deixar, né? Porque daí tu te torna inelegível, porque esses prazos de descompatibilização. Um outro assunto que sempre vem à tona, obviamente, em eleições é a questão da cota de gênero, né, Fábio? Tem alguma mudança em relação a isso para essas eleições? Assim, ó, a cota de gênero, e aqui vai ser o maior poder de fiscalização da justiça eleitoral nessas eleições. E a gente trabalha junto aqui com grupos e sabe como é que estão as decisões, as resoluções do tribunal e também como é que estão as ações do Ministério Público Eleitoral, e eu acho muito correto isso também. Lembrando que diminuiu o número de candidatos. O mais importante, se vocês me pedirem, Fábio, qual é a maior mudança agora da eleição passada? Vamos lá, então. Na eleição passada, exatamente 2020, um partido, coligações não tem mais. Uma vez tinha. Há 8 anos atrás tinha coligação. 4 anos atrás já não tem mais. Tentaram voltar, não passou, então não tem coligações. É partido sozinho. O partido poderia colocar 1,5 vezes o número de cadeiras que tem na Câmara de Vereadores. Importante, coligação não tem para vereador. Para vereador, prefeito e vice tem. Digamos que nós temos uma Câmara, Lajeado, 15 cadeiras. Há 4 anos atrás eu colocaria 23 candidatos. Agora eu posso colocar o número de cadeiras mais 1, que é 16. Município aqui ao redor, vamos pegar Forquetinha, Marques de Souza, Colinas, os pequenos, 9 cadeiras. Há 4 anos atrás o partido colocava 14 candidatos. Hoje põe 10, que é o número de cadeiras mais 1. O número de cadeiras mais 1. Se a Câmara tem 19 vereadores, é 20. Então na região não teremos nenhum partido com mais de 16 candidatos, porque o máximo que tem é Lajeado. Exatamente. Estrela, a maioria vai ter 10. Cada partido 14. Teutônia, 11. Teutônia Encantado. Encantado é 11 também, eu acho, né? Ou 13. Estrela é 13 e Teutônia é 11. Coloca um a mais. São municípios... A maioria aqui é tudo 9 vereadores, que é o mínimo que a Constituição Federal prevê. Desse número de candidatos, aí você tem que me dizer, Fábio, mas dali, o mínimo é 30%. Então, se eu coloquei 10 candidatos, eu tenho que colocar no mínimo 3 do sexo oposto. A gente sabe que é muito mais difícil, infelizmente, os candidatos se encontrarem mulheres candidatas. Sempre tem menor número. Então você precisa registrar no mínimo 3 mulheres. Ah, eu só coloquei 2 mulheres. Diminui os homens. Diminui os homens. Ah, sim. Ah, então eu só coloquei... Só tenho uma candidata. Pode? Pode. Desde que tenha no máximo 3 candidatos. 2 candidatos. Não, 3 no total. 2 homens e uma mulher. Aqui, ó, bem colocado. 10 municípios pequenos, estamos escutando agora, 9 cadeiras na Câmara, 10 candidatos, 3 mulheres. Ah, mas só tem 2 mulheres, é 4 homens. É 4 homens. 6 no total. 6 no total. Porque do total você tem que pegar 30% e arredonda para cima. Lembrando, deu 2 pontos alguma coisa, é 3. Então você tem que sempre nessa proporção. E não tem. O momento que tem o DRAP, que é o registro da candidatura, ele vai começar a trancar nessa situação. Pode ser o contrário? Vamos lá, gente. A gente tem hoje Vespasiano Correia, Ricardo. Um fato curioso. São 9 vereadores, 5 mulheres. É a Câmara que tem mais mulheres do que homens. Pode acontecer. E lá teve mais candidatas, inclusive. Uhum. Então pode ser o contrário, pode ser 7 mulheres e 3 homens. Mas tem que ter... Não pode ser 8 mulheres e 2 homens também. Não pode. O mínimo é 30%. Independente se é mulher ou homem, tem que ter... ter... E aqui vai ser muito assim, ó. Vai ser investigado, vai ser... Gente,
É mulher, é candidata, que vá para a rua, faça campanha e demonstre a campanha depois para ser candidata realmente, não ter problemas da justiça eleitoral. Seguimos com a entrevista com o advogado e especialista em direito eleitoral, o Fábio Guisch. Já tratamos de vários assuntos. Antes do Independente Notícias, do intervalo, falávamos a respeito de cota de gênero e falamos especificamente ali sobre homens e mulheres, mas tem a questão também LGBTQIA+. Como é que fica nesse caso, doutor Fábio? Boa pergunta, Rita. Na verdade, hoje a gente tem conhecimento que a pessoa pode se declarar do sexo oposto, até que estiver, e fazer registro enquanto a isso. Ela fazendo, tendo isso documentado e a prova estando constituída, sim, ela vai, se a pessoa, digamos, se declarou do sexo, ela é do masculino e do feminino, ou vice-versa, e ela tiver essa documentação que a gente já viu, o registro em cartório civil, tudo, vai valer aquilo que ela se declarou, então ela conta para o lado masculino ou feminino. Vai valer o registro para homem ou mulher. Não tem cota para gays e não tem cota para negros também. Exatamente. Não, isso não teve isso ainda. Está tramitando, Está né? Bem colocado. A cota para negros e gays, ela tem ainda em tramitação no Congresso. Queriam aprovar na reforma eleitoral, que tem uma reforma eleitoral prevalecendo lá no Congresso há muitos anos e não sai do papel. Então a gente só está em reforma, remendo aqui e ali. Estão falando que deve entrar em vigor na próxima, mas ainda tem toda a tramitação. Vamos falar da atual eleição que ainda não está imposto. Muito bem. Familiares. Se o cidadão é prefeito por 2 vezes e a mulher dele, vamos dar esse exemplo, quer concorrer a prefeita, pode ou a vice? Ou não pode. Vamos lá então. O que diz a lei? A lei, é clara, fala o seguinte. Ó. No domicílio eleitoral de jurisdição do titular, tá? Titular é prefeito. Ponto. Ou quem substitui ele nos últimos 6 meses, estão inelegíveis parentes até 2º grau. Vamos lembrar agora como é que a gente fala. Parente até 2º grau, você vai estudar, que nem a gente sempre aprendeu na árvore genealógica na escola. E aí não pode quem substituiu o prefeito ou o prefeito até 2º grau. No caso de prefeito reeleito, tem uma nova decisão que mesmo reeleito, tá? Se o prefeito não é reeleito, tá? Ou, digamos, sem for a esposa dele, ele quiser que um parente até 2º grau concorra, ele renuncia o cargo 6 meses antes, que é 6 de abril. Mas no caso da esposa, mesmo renunciando, ela está inelegível, porque é configurado 3º mandato consecutivo. Isso é uma decisão para a esposa. Agora, lembrando, se você é prefeito, tá? Sem falar de esposa, parente até 2º grau, o filho do prefeito quer concorrer, o pai do prefeito, ele precisa renunciar a 6 meses antes. Lembrando em quem haja substituído o prefeito nos 6 meses anterior. Então, se o vice-prefeito ou vice-prefeita assumir a prefeitura um dia de 6 de abril a 6 de outubro, os seus parentes até 2º grau também se tornam elegível, assim como a linha de sucessão do prefeito, que é o presidente da Câmara. Então, parentes até 2º grau do prefeito, do titular, não pode. Vamos pegar exemplos na região. Salvo que eu digo exceção, detentor de mandato eletivo. Tivemos aqui na eleição passada, no município, onde o pai era prefeito e o filho vereador. Só que eles já estavam em mandato eletivo. O pai concorreu à reeleição e o filho à reeleição de vereador. O filho pôde concorrer a vereador porque o pai ele já tinha o mandato eletivo. Agora, se ele não tinha, você não pode concorrer. Vamos lá. Se meu pai é prefeito e nós elegemos junto, daqui a 4 anos, eu tenho mandato eletivo, eu posso ir a vereador. Agora, se meu pai se elege prefeito e eu não me elejo, daqui a 4 anos, eu não posso ir a nada se meu pai não renunciar 6 meses antes. Salvo o titular de mandato eletivo. Essa pergunta é bem pertinente, que assim, ó, nós temos aqui na região vários prefeitos reeleitos. Estão cogitando que a esposa será candidata a prefeita e vice. Não, gente, já tem decisão consolidada no tribunal, não pode, a gente deu algumas consultorias nesse sentido já. Então, não tem como, até para os partidos ter conhecimento internamente, para decidir que não pode. É considerado um 3º mandato, porque ele tem a tradição familiar, que o tribunal entende mais do que justo, né? Porque nós vamos começar, senão, a família no poder ali, então é o entendimento que o tribunal tem nesse sentido. As convenções que definem mesmo os nomes, elas começam no dia 20 de julho? 20 de julho a 5 de agosto, então nós temos até lá a pré-campanha. Hoje, diferente do que era antigamente, não existe problema nenhum, as pessoas já têm se declarado pré-candidatos, já estão fazendo visitas, estão estruturando, não pode ter pedido de apoio nem de voto de forma explícita, mas você pode trazer projetos, ideias, reuniões, não há empecilho nenhum quanto a isso. O 20 de julho a 5 de agosto
é o período em que se faz as convenções, do dia 5 de agosto ao dia 15 de agosto se faz o registro das candidaturas, e no dia 16 de agosto até o dia 6, que seria, claro, tem o prazo antes, né, que a gente tem todo 1 ou 2 dias antes, que é prazo da imprensa, falada, escrita, prazo de debates, mas do dia 16 de agosto em diante, a campanha está liberada. Nesse ano teremos a campanha um pouquinho maior, porque elas falam em 45 dias, mas a eleição ela sempre ocorre no primeiro domingo de outubro, né, Ricardo e Rita? E nesse primeiro domingo vai ser dia 6, porque às vezes pegava dia 1º, dia 2, então ali se ganhou uns 4 a 5 dias a mais de campanha, o que pode ser positivo ou também negativo, né? Isso a gente não tem como saber, mas as eleições dia 6 de outubro. Ainda falta um tempinho, claro, para isso, mas para frente a gente vai conversando aí, vamos conversar muitas vezes ainda, né, Fábio? Mas em relação a justamente a questão da campanha em si, na mídia, né? Tem alguma mudança prevista já? Tem. Tem algumas mudanças no sentido assim, se ampliou e a gente tem conhecimento disso. Ela está diminuindo muito a campanha hoje na rua. Muito, muito, muito. Ela está quase restrita. Hoje campanhas bandeiras em terrenos baldios, proibido, você pode colocar um adesivo pequeno numa janela de uma casa. Ela está assim, quase acabando e a tendência natural é essa. Mas a gente está com uma campanha muito forte nas redes sociais. E ela aumentou. O impulsionamento, como se dá a contratação, vaquinhas online estão liberadas. Mas tudo regrado, né? Tudo tem regra. Tudo regrado. As pessoas querem fazer arrecadação. O Ricardo, ele quer. Já pode agora. Tem uma ideia. Por isso que assim, existem situações que tem que ter cuidado. Agora a pessoa se lança candidata, existe já empresas captando recursos que vão cobrar para isso, mas estão registradas. Você pode arrecadar, você pode fazer impulsionamento no momento certo, declarado, prestação de contas. Então tudo isso está assim regrado que a gente pode conversar, porque é o momento que a campanha começa, né? Então assim, ela está diminuindo a campanha de rua. Pergunta da Ângela. Os crimes praticados contra a mulher quando ela sofre violência política, o que mudou, se mudou algo? Os crimes contra as mulheres? É. A violência política? Isso. Na verdade, não. Vai ter todas aquelas penalidades que deu em relação a isso. Depende da situação. Ameaça, injúria, calúnia, não. Isso não mudou porque entra na questão criminal. Não entrou na... Não tem específico para a política? Não tem. Porque o que acontece? Todos os crimes... Inclusive os crimes eleitorais, compra de votos, tudo, eles são remetidos à esfera criminal, né? Então você retira do judiciário na área eleitoral e coloca na parte criminal, né? Mas sim, você vai ter que ser investigado, tem as penas todas que tem, mas manteve o que estava na eleição passada. Muito bem. Fábio Guisch, advogado, especialista em direito eleitoral, a gente tem muitas pautas, né? Tem muitas coisas para falar ainda, mas também temos tempo até o pleito. Importante a gente ir falando sobre isso para as pessoas estarem cientes, estarem se preparando, quem quer concorrer, quem está pensando em concorrer, né? Os cuidados, quem está em sindicato, quem está em prefeituras, enfim. Tudo isso a gente vai continuar falando aqui na nossa programação, também com entrevistas. Muito obrigado pela tua presença aqui. Grande abraço a todos aí, os ouvintes, pessoas que estão nos escutando também. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. E um ano com bastante desafios, aí, um ano eleitoral com muitas mudanças e boa sorte a todos. E lembrando, né, pessoal, prazos de filiação estão aí. Então é o primeiro momento que tem que se preocupar agora é a filiação partidária. Não adianta lá na frente querer ser candidato, a gente saber regras e como é que funciona se não está devidamente filiado. Então tem que fazer isso, procurar um partido na hora certa.